Ô, gente, na aula retrasada eu apresentei para vocês os 4 critérios para o dimensionamento de parafusos de movimentação. Desses 4 critérios disponíveis, os 2 primeiros tratam de falhas nos filetes dos parafusos e os 2 últimos tratam de falhas no corpo dos parafusos. Esses 2 primeiros critérios de dimensionamento tratam dos modos de falha causados pela ação da força axial existente no contato dos filetes do parafuso com os filetes das porcas. E daí na aula passada eu tratei com vocês do modo de falha do esmagamento dos filetes. Inclusive, eu esqueci de mostrar uma coisa bem simples na aula passada. Olha só, quando eu apresentei para vocês o critério do esmagamento dos filetes, na ocasião eu disse que a pressão admissível era obtida através dessa tabela que está aí na direita do slide. Só que eu me esqueci de falar para vocês que essa tabela foi retirada dessa referência bibliográfica. Inclusive, eu atualizei a descrição do vídeo anterior para fazer referência a esse livro que serviu de fonte de consulta para pressão admissível existente entre a porca e o parafuso. Então peço desculpas por esse erro, vamos retomar aqui. Então, nessa aula de agora, eu vou tratar com você sobre o segundo critério de dimensionamento de parafuso de movimentação, que é o critério do cisalhamento dos filetes. Ô, gente, o critério do cisalhamento dos filetes é uma decorrência do contato dos filetes de parafuso e porca. Durante o funcionamento do sistema, a gente sabe que acontece uma transmissão de potência. E aí, via de regra, um dos elementos translada. Em alguns dispositivos, quem translada é o parafuso, em outros dispositivos, quem translada é a porca. Daí, durante a transmissão de potência, como existe o contato entre os filetes do parafuso com os da porca, existe uma troca de força axial nessa região. Nessa figura do slide, essa força axial é chamada de F. Agora, a gente sabe que a força F é suportada pelos filetes em contato segundo essa distribuição experimental apresentada na tabela. Ou seja, a intensidade da força suportada por um determinado filete depende da sua posição relativa na porca. Portanto, a gente sabe que a força axial é suportada primordialmente pelos 6 primeiros filetes em contato entre o parafuso e a porca. Bom demais. Agora, ao admitirmos que a força na bucha se comporta tal qual essa distribuição experimental, fica evidente que a máxima tensão de cisalhamento transversal ocorre no primeiro filete da bucha porque é ele quem sofre a ação da maior parcela da força axial F. Para ser mais preciso, o primeiro filete em contato entre parafuso e porca suporta 38% da força axial. Então, turma, no próximo slide eu vou fazer uma análise aproximada do contato entre o primeiro filete da bucha com o parafuso. Olha só, essa seção transversal aproximada mostra justamente esse contato entre os 2 primeiros filetes do parafuso e da porca. Eu deixei o segundo filete em contato na figura aí só para manter a referência e vocês conseguirem se posicionar sobre a nossa análise. Então vamos lá. Essa força axial F, que atinge a porca na sua integralidade, é suportada progressivamente entre os 6 primeiros filetes. A gente sabe que o primeiro filete suporta 38% dessa força, então o primeiro filete suporta 0,38 vezes F. Agora, se eu modelar o filete do parafuso como sendo uma viga curta em balanço, essa força de 0,38 F atua como uma força cortante nessa viga. Então, essa força cortante gera uma tensão de cisalhamento que eu marquei aqui nesse slide como esse vetor amarelinho. Então, por isso eu posso afirmar que a máxima tensão de cisalhamento transversal ocorre na região do diâmetro de raiz, ou seja, do D3, do primeiro filete da bucha. E turma, dependendo da intensidade dessa força cortante, os filetes podem estar suscetíveis a uma falha por cisalhamento. Dessa forma, a gente lança a mão do mantra da disciplina de elementos de máquinas que determina que, para não haver falha, a tensão atuante de cisalhamento tem que ser menor ou igual à tensão de cisalhamento admissível. Daí vem a pergunta, como é que eu faço para calcular a tensão de cisalhamento atuante nos filetes quando existe apenas uma força cortante? Uai, responder essa pergunta é muito trivial, porque com a ação apenas da força cortante nos filetes, a tensão de cisalhamento atuante é genericamente determinada por 3/2 vezes a força de cisalhamento máxima dividido pela área. Agora, como é que a gente faz para calcular a tensão de cisalhamento admissível? Uai, é muito simples, basta a gente dividir a tensão limite de escoamento no cisalhamento pelo coeficiente de segurança do cisalhamento. Joia! Agora, para que a gente possa particularizar essa formulação para nossa situação, eu vou substituir o valor da força máxima por 0,38 de F e eu vou também caracterizar a área como sendo a área que sofre o cisalhamento. Então, fazendo alguns rearranjos numéricos, a gente pode racionalizar a expressão para 0,57 vezes F dividido pela área que sofre o cisalhamento tem que ser menor ou igual à tensão de escoamento no cisalhamento dividida pelo coeficiente de segurança do cisalhamento. Agora, supondo o critério de Tresca, que é mais conservador, eu vou dizer que σE é igual a 2
2 vezes o tal E. E fazendo uma análise geométrica, eu posso concluir que a área projetada que resiste ao cisalhamento pode ser expressa por 0,5 vezes π vezes d3 vezes o passo. Então, ao combinar linearmente todas essas expressões, a gente determina que o critério do cisalhamento pode ser expresso através dessa fórmula aqui, que dá conta que 2,28 vezes a força axial aplicada dividido por π vezes d3 vezes o passo tem que ser menor ou igual ao limite de resistência ao escoamento σe dividido pelo coeficiente de segurança do cisalhamento. Essa aí, turma, é a fórmula que consta no nosso formulário. E como de costume, eu apresento as variáveis usadas na fórmula e suas respectivas unidades. Agora, aqui vem um detalhe bem interessante, porque a gente sabe que não necessariamente as porcas são fabricadas com o mesmo material dos parafusos. E nesse critério do cisalhamento dos filetes, isso tem um reflexo bem interessante, porque idealmente a gente tinha que aplicar esse critério para o parafuso e usar o σe do parafuso, e depois aplicar esse mesmo critério de novo para a porca usando o σe da porca. Porque vocês vão concordar comigo que quem vai ser o limitante para o fenômeno do cisalhamento dos filetes é o material menos resistente entre parafuso e porca. Ou seja, a gente teria que aplicar o critério do cisalhamento dos filetes 2 vezes. Mas é muito mais simples e racional aplicar o critério uma vez só e usar no lugar do σe o σe do material menos resistente entre parafuso e porca. Daí você podia me perguntar se a gente tem que fazer a mesma coisa no critério do esmagamento. E eu te digo expressamente que não. Porque no critério do esmagamento a pressão admissível já é determinada pela combinação entre o material do parafuso e da porca. Vocês devem se lembrar que a tabela da pressão admissível combina, utiliza, leva em conta, considera a combinação entre o material do parafuso e da porca. Aqui no critério do cisalhamento, ela é uma expressão que tem um limite de resistência ao escoamento definido. Então, eu recomendo que vocês apliquem esse critério apenas uma vez e utilizem aqui no σe o material menos resistente entre parafuso e bucha. E claro, para que a gente constate se vai ou não haver falha por cisalhamento, basta que a gente calcule o coeficiente de segurança no cisalhamento. Se ele for maior ou igual a 1, indica que não haverá falha. Legal demais, gente. Então eu apresentei para vocês o segundo dos 4 critérios de dimensionamento de parafusos de movimentação. Na próxima videoaula eu apresento o primeiro dos critérios que visa evitar a falha do corpo do parafuso, que vai ser o critério da resistência mecânica. Então já já a gente se vê de novo.